Advogado criminalista é assassinado na porta de casa em BH. Morte pode estar ligada à profissão da vítima. Adolescente de 14 anos leva arma para a escola na capital. Homem estupra mãe e filha e vai às compras com cartão das vítimas. 2 pessoas morrem em acidente com 3 caminhões na BR-116. Em visita a BH, Dilma Rousseff fala das dificuldades de ser presidente. A feira que traz um pouco da cultura de 20 países. E o trabalho de restauração que traz de volta o maior quadro de Cândido Portinari aqui em Minas Gerais. Estas e outras notícias agora no Jornal Band Minas. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil investiga o assassinato do advogado Jaime Eulálio de Oliveira, que foi morto a tiros na porta da casa em Belo Horizonte. A suspeita é que o crime esteja ligado ao trabalho da vítima. O carro ficou parado na porta da garagem com os faróis ligados. A vítima não teve tempo nem para tentar fugir. As cápsulas e as marcas dos disparos no veículo denunciavam um forte armamento que teria sido utilizado pelos criminosos. O crime mobilizou policiais do DOESP, homicídios e polícia militar. O advogado Jaime Eulálio de Oliveira, de 37 anos, morava com a família na cobertura desse prédio que fica no bairro Castelo, região noroeste de Belo Horizonte, e era muito conhecido no meio policial por atuar em casos na Justiça Militar. O advogado atuava na área criminalística e foi executado quando chegava em casa. A esposa e o filho de 4 anos estavam no apartamento e ouviram os tiros. O circuito de segurança do prédio vai auxiliar a polícia na identificação dos suspeitos. O que a gente pode constatar aqui são cartuchos de 5.56, fuzil 5.56 e .40. Esse tipo de armamento utilizado aí para esse tipo de crimes, né, realmente preocupa a instituição, a Polícia Militar, né, tanto como a Polícia Civil. Ainda segundo a Polícia Militar, o crime pode estar realmente ligado ao trabalho da vítima. A suspeita é que seja alguma coisa ligada à profissão dele, ao exercício da advocacia. Segundo esta amiga da vítima, o advogado nunca tinha comentado sobre qualquer problema no trabalho e que era muito querido por todos. Frequentava minha loja de espeto, ele, o filho dele, sempre bem-humorado, não demonstrava não ter algum problema, pelo menos não parecia. Ela ouvia os tiros e assustou. E ia ligar para ele, acho que nem chegou a ligar, não. E a vizinha do lado chegou batendo na porta já avisando. O crime também chamou a atenção de muitos curiosos que tomaram conta da rua. Os peritos tiveram muito trabalho para concluir o serviço. Foram 4 horas até liberar o corpo para ser levado para o IML. Segundo o delegado de homicídios responsável pelo caso, inicialmente foram 2 suspeitos e que serão várias as linhas de investigações adotadas neste caso. Ele foi alvejado por pelo menos 2 executores no momento que chegava na sua casa para entrar. Quando parou o veículo, os executores abriram fogo contra a vítima. Vamos investigar todas as linhas que aparecerem aqui no local. Não tem como eu adiantar ainda uma linha que prevaleça sobre as demais. Portanto, todas as linhas investigativas que surgirem aqui, nós vamos debulhá-las ao longo da investigação. O repórter Jacques Leal agora traz ao vivo mais informações sobre este caso. Boa noite, Jacques. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Pois é, mais um caso lamentável de morte ocorrida aqui na capital. E o corpo desse advogado, Paulo Leite, foi assassinado no bairro Castelo, na região da Pampulha, foi enterrado no final da tarde desta quarta-feira no cemitério Bosque da Esperança. O crime ocorreu na noite de ontem. Jaime Eulálio de Oliveira, de 38 anos, estava dentro do carro quando foi surpreendido por pelo menos 2 homens que, encapuzados, fizeram vários disparos. Foram pelo menos, registros da Polícia Militar dão conta de que mais de 30 tiros de fuzil e também de pistolas semiautomáticas, de acordo com a Polícia Militar. O advogado criminalista era muito conhecido no meio policial
por atuar em defesa de traficantes. E a execução de Jaime pode ter aí uma relação, segundo levantamentos preliminares feitos pela polícia, de que teria sido uma vingança, já que a profissão dele tinha relação de defesa com traficantes. Os suspeitos fugiram, até agora ninguém foi localizado e além também, é importante destacar, de trabalhar na defesa desses traficantes, o advogado também trabalhava na defesa de policiais na Justiça Militar aqui do estado de Minas Gerais. Não está descartada, Paulo, a possibilidade de vingança no caso desse assassinato do advogado. Voltamos com vocês ao estúdio. Muito obrigada, Jacques, pelas informações. E o funcionário de uma confecção de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, teve um surto psicótico e fez 2 colegas de trabalho reféns nesta manhã. Um funcionário ficou preso dentro de uma sala da empresa e o gerente foi ameaçado com uma faca. Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz de 20 anos sofre de síndrome do pânico e está em tratamento há 3 meses. Nesta manhã, ele chegou à fábrica que fica no bairro Padre Libério e teve uma crise. Um psicólogo da PM e o GAT negociaram a saída dos reféns. A vítima e o suspeito foram levados ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde passaram por exames e, em seguida, o suspeito foi encaminhado para a delegacia. Um aluno de 14 anos é apreendido depois de levar uma arma para dentro da escola no bairro Paulo VI, aqui na capital. O fato ocorreu nesta escola municipal, a professora Cidália Lotti, no bairro Paulo VI, região nordeste de Belo Horizonte. Segundo este guarda municipal, o adolescente de 14 anos, estudante da 7ª série do ensino fundamental, chegava à instituição. Inicialmente, o comportamento agressivo observado há uma semana levou a direção da escola a chamá-lo para uma conversa. Foi conseguido aí que ele entregasse a mochila. Ao verificar as partes interiores da mochila na presença de todos, foi constatado aí um revólver calibre 32. Esse era um revólver, um calibre 32 e sem munição, que, segundo o guarda municipal, estava em poder do jovem, escondido na mochila. O adolescente teria confessado ainda ter adquirido a arma pela quantia de R$300 no centro de Belo Horizonte. Ele nega todos os fatos, diz que não tem envolvimento com nada e comprou a arma para próprio uso individual. Assustada, a mãe disse que já observava mudança no comportamento do filho dentro de casa e percebido que o adolescente fazia uso de entorpecentes. Estava desolada com o episódio da arma. A gente fica assim, sabe? Com o coração na mão, né? Porque ele fica pensando no pior. O estudante de 14 anos e a mãe foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento ao Menor. A polícia está à procura do homem que estuprou mãe e filha em Belo Horizonte. E o criminoso ainda roubou o cartão da vítima e foi às compras. O homem que aparece nas imagens está sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de estuprar mãe e filha no dia 14 de outubro, no bairro Ipiranga, na região nordeste de Belo Horizonte. As vítimas de 28 e 51 anos contaram para a polícia que foram abordadas pelo suspeito quando chegavam em casa por volta de 11 horas da manhã. Armado, ele as obrigou a subirem até o apartamento, onde mãe e filha sofreram todo tipo de abuso sexual. A crueldade do homem foi tanta que, enquanto uma era violentada, a outra era obrigada a assistir. Uma vítima era violentada num quarto e a outra vítima era obrigada a ficar na porta do quarto assistindo à violência praticada. Antes de sair, ele obrigou as duas a entregarem os cartões bancários e as senhas e a carregarem os objetos roubados do apartamento. Nesse momento, as vítimas o empurraram para fora e trancaram o apartamento. Com um dos cartões bancários, o suspeito conseguiu efetuar um saque de R$ 1.500 e foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma loja de celulares no centro da capital, comprando 3 smartphones no valor de R$ 2.200. As vítimas reconheceram o homem de blusa listrada e boné, aparentemente 30 anos, como agressor. Quando ele fez as compras, ainda utilizava a mesma roupa do momento do crime. A polícia espera que, com a divulgação das imagens, consiga prendê-lo. Quem reconhecer essa pessoa vai estar nos auxiliando na investigação, né, a achar esse autor desse delito bárbaro. Então, através do 181 e do telefone da Delegacia de Mulheres, 3291-2931. O criminoso cruel pode ter feito outras vítimas. A perícia recolheu provas do apartamento. Os laudos devem ficar prontos dentro de poucos dias.
Quase 300 mil pessoas são multadas por excesso de velocidade em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Defesa Social do Estado, essas infrações foram cometidas nos 6 primeiros meses deste ano e cerca de 7% delas referem-se a veículos com velocidade até 50% acima do permitido. Os infratores foram flagrados pelos radares da capital. A batida entre 3 veículos de carga na BR-116, no leste de Minas, causou a morte de 2 pessoas e ainda deixou uma gravemente ferida. Os destroços da caçamba do caminhão em uma das pistas assustavam. Eleandro Peixoto, de 34 anos, que transportava vasos nesse caminhão, conta que assustou com o veículo vindo na direção dele. Vim subindo e na minha mão, tranquilo, com pouco que não, a carreta desce aqui. Me parece que ela estava ultrapassando alguém, só sei que ela pegou na minha mão, pegou eu na minha mão, do lado de lá. Segundo testemunhas, logo depois o caminhão se chocou também com esse outro veículo. Nele estavam Manuel Dornelas de Melo, que morreu na hora, e Sérvulo Ferreira Neiva, de 48 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista Eliseu Paulino Filho, de 35 anos, sofreu fraturas expostas nas pernas e foi levado para uma unidade de saúde de Ipatinga, no Vale do Aço. O Eliseu, na verdade, ele estava dentro da cabine, porém não preso na serragem, porque a cabine é um local muito espaçoso e ela não amassou quase nada. O que ele estava, de fato, é com ferimento e fratura de pernas. Chega ao fim a greve dos petroleiros em Minas. Em assembleia, nesta manhã, a categoria aceitou o reajuste de 8,56% e retornou ao trabalho. Os funcionários estavam em greve há quase uma semana e reivindicavam um reajuste de 12% no salário e melhorias no serviço. Durante este período, eles permaneceram acampados em frente à refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Grande BH. A presidente Dilma Rousseff esteve hoje em Belo Horizonte, onde inaugurou uma creche e também acompanhou a formatura de estudantes do Pronatec. E durante a visita, Dilma destacou a importância do pré-sal para a educação. Dilma Rousseff chegou à capital mineira acompanhada pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. A presidente inaugurou uma creche com capacidade para atender 440 crianças de 0 a 6 anos. Dilma recebeu abraços e até cantou com os estudantes. A própria presidente utilizou o perfil dela em uma rede social para justificar a presença na inauguração de uma creche. Minas Gerais é o reduto eleitoral de Aécio Neves, principal adversário dela na eleição do ano que vem. O prefeito Márcio Lacerda, que acompanhou a visita, firmou convênio para a construção de outras 44 unidades de educação infantil. O ministro Aloysio Mercadante ressaltou a importância das creches. A criança que é de uma família letrada, ela tem um vocabulário 3 vezes superior à de uma família não letrada. Quando a gente vai fazer a alfabetização, a criança de uma família letrada aprende rapidamente a ler e escrever. A outra tem dificuldade, porque ela não aprende a ler e escrever o que ela não aprendeu a falar. Por isso que a creche pré-escola é tão importante. Em seguida, Dilma participou da formatura de 2.276 estudantes do Pronatec. Eu, presidenta da República, sou uma pessoa que tenho todos os dias de estudar. Não pensa que é mole, não. Todos os dias eu sou obrigada a aprender. Todos os dias eu tenho de estar aberta para aprender. Isso acontece, tende a acontecer com vocês. Esta é a 8ª vez que Dilma Rousseff visita Minas Gerais neste ano. Ao inaugurar uma creche e celebrar a formatura de estudantes do ensino técnico, a presidente destacou a importância do pré-sal para a educação. A lei que foi passada no Congresso atribui à educação os royalties do petróleo e os pagamentos que as empresas terão de fazer ao governo brasileiro, o Estado brasileiro, por conta do petróleo. O nosso cálculo é que nesse campo de Libra seja, numa estimativa, nos próximos 35 anos, R$1 trilhão. Com a chegada do período de chuva, cresce a preocupação com inundações. Em Belo Horizonte está sendo intensificado o trabalho de limpeza dos bueiros. Isso porque muitos entopem justamente pelo lixo jogado nas ruas.
Sacolas plásticas, embalagens de alimentos, lata de alumínio, copo descartável, folhas de árvores e muito barro. Tudo isso retirado pelos garis apenas neste bueiro. De acordo com o chefe do Departamento de Serviços de Limpeza da SLU, falta a conscientização das pessoas que circulam pela cidade e descartam o lixo em locais impróprios. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na cidade. Apesar das 15.500 lixeiras instaladas na maioria das vias do centro da cidade, o maior problema nosso é a falta de consciência da população que joga lixo ainda na via pública ainda, né? Neste outro bueiro, apenas a limpeza não será suficiente, pois a rede para escoamento da água está entupida. Ela apresentou um problema muito sério que afeta muito a questão da drenagem da água pluvial da cidade. A rede entupida. Quando isso acontece, a gente aciona a SUDECAP, através das gerências de manutenções regionais, para fazer a desobstrução da rede. O que às vezes atrapalha o trabalho dos garis é a atitude de alguns motoristas que acabam estacionando seus carros sobre os bueiros, impedindo assim a limpeza do local. Belo Horizonte tem em torno de 60 mil bueiros. Desses, a SLU mapeou 6 mil em pontos de atenção que recebem cuidados especiais através de monitoramento. Nelson, que há 12 anos limpa as ruas da capital, sabe da importância do seu trabalho. É muito importante para a gente e para a sociedade, entendeu? Dá muito resíduo, né? Essas coisinhas, a gente encontra muito madeira para dentro, pedaço de obra, assim que o pessoal faz a obra e joga aí dentro. Aí a gente tem que ficar atento com tudo, entendeu? No caco de vidro, escorpião, tudo. A seguir, você vai saber que o primeiro aeroporto de cargas privado do país pode ser aqui em Minas Gerais. E uma feira em BH que traz a cultura e a arte estrangeira. Você acompanha daqui a pouquinho, essas são imagens ao vivo da Avenida Antônio Carlos, logo depois do viaduto da Lagoinha, no sentido Pampulha. Trânsito intenso, mas fluindo neste momento, agora são 6 horas e 53 minutos pelo horário de verão.